meninos, olha só, nós vamos começar a nossa aula, né? E a gente parou ontem, né? Nós tivemos aula, nós paramos falando dos terremotos. Aí nós falamos do hipocentro, do epicentro. Nós falamos que o hipocentro era o local de choque de duas placas tectônicas. Então, o terremoto começa ali nesse hipocentro. E aí, onde ocorre esse choque, vai havendo uma propagação de ondas, né? E essas ondas vão chegar até na crosta terrestre, onde a gente vai ter o epicentro. Então, o hipocentro é onde ocorre o choque das placas tectônicas, e o epicentro é onde a gente está na crosta terrestre, que vai sentir esse tremor, tá? Esse terremoto. A magnitude é a quantidade de energia que esse terremoto libera, né? Quantidade de energia que vai ser liberada no terremoto, tá? E essa magnitude, ela é medida por uma escala chamada de Richard, tá? Bom, aqui nós paramos bem aqui na aula passada, falando dos locais mais atingidos por terremotos, né? Então, são milhares de terremotos que ocorrem diariamente no mundo. Então, nesse momento agora, pode estar acontecendo um terremoto em algum lugar do planeta, tá? No entanto, a maioria é de baixa intensidade. Então, quer dizer o quê? Então, pode estar acontecendo um terremoto agora, mas ele não é um terremoto que vai causar grandes prejuízos. Tá? Então, ele é um terremoto mais leve, tá? E tem o hipocentro muito profundo. Então, quer dizer, o hipocentro, que é esse negócio aqui, ó, quando o terremoto é mais leve, geralmente ele é muito profundo. Se ele tiver mais superficial, já o terremoto pode ser um pouco mais acentuado, né? Então, pode causar mais desastres, tá? Então, aqui, os terremotos, então, são poucos perceptíveis, geralmente quando ele está em baixa intensidade. No Japão, ele localiza numa zona muito sísmica, tá? E é atingido por centenas de terremotos por dia. Então, por exemplo, não é todo dia que ele vai ter um terremoto que vai abalar, que vai cair uma casa, nada disso. Mas sempre tem terremotos no Japão. Então, praticamente todos os dias tem algum tremor. Pode ser mais leve ou mais acentuado. Pode falar, quem gostaria de perguntar aí. Uma coisa, se no Japão tem tantos terremotos, por que lá é um dos países que tem mais cidades? Tem um lugar lá que quase não dá para andar. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, na verdade, é que você não soube formular a sua pergunta, mas assim, lá no Japão tem muito terremoto, mas quase não acontece desastres, né? Por quê? Até a própria construção civil, quando eles vão construir um prédio, a estrutura que eles usam para construir esse prédio é diferente do que nós usamos aqui no Brasil. Eles já usam uma estrutura já pensando nos terremotos. Então, a construção civil deles é, em certo ponto, melhor que a nossa, porque eles já pensam, né, num desastre. Então, já está construindo pensando que pode haver um terremoto. Então, por exemplo, se eu pensar que ocorra um terremoto aqui no Brasil, então eu moro num sobrado. Então, meu sobrado é feito, não tem uma estrutura para aguentar um terremoto. Lá no Japão, quem mora num sobrado, por exemplo, já a construção desse sobrado é uma estrutura que dá para aguentar um terremoto. Tá? Então, por isso que até os desastres são menores. Tá? E apesar que também nem todos os terremotos que ocorrem lá são tão intensos, de uma magnitude tão grande. Então, tem terremotos de magnitude menor. Então, são terremotos mais leves, tá? Bom, mais alguma pergunta aí? Professor, não, só isso mesmo. Lá no Japão também é bem comum os tsunamis, os maremotos, né? Sim, é porque ele está onde? Ele está próximo a encontro de placa tectônica. Por isso que isso tem aí ele sente mais afetado. Isso, por isso que ocorre isso mais lá. Né? Bom, então aqui, os lugares mais atingidos por terremotos, então, né, é o que a gente estava falando, são territórios localizados em zona de convergência das placas. O que é uma zona de convergência? É local onde duas placas se encontram, se chocam, né? Então, o Japão, ele provavelmente ele está no local onde é uma área de convergência de placas, né? Em especial países situados no limite das placas tectônicas.
Entre as nações que estão nessa situação, a gente destaca o Japão, a Indonésia, a Índia, Filipinas, tá? Nova Guiné, Turquia, Estados Unidos, Haiti, Chile, tá? São os países que estão no encontro de duas placas. E as placas vão fazer convergência. Não é questão não são placas divergentes, são placas que se chocam. E por isso ocorre tremores, pode ocorrer tsunamis, erupções vulcânicas. Por exemplo, no Japão tem muitos vulcões, né? No Haiti tem muitos vulcões. Professora, no Havaí, isso acontece por causa dessas afirmações que a senhora falou agora? Como? No Havaí, a erupção de vulcão no Havaí Isso, muito sim, no Havaí, sim. Até o vulcão de lá é um dos mais, né? Assim. Sabe, professora? São sempre ativos, né? Eles nunca se adormecem. Sempre ativos. Vamos ver uma imagem do vulcão de lá, né? Justamente porque a localização onde está o Havaí, tá? Bom, então aqui, terremotos em áreas oceânicas. Será que tem tremor de terra em área oceânica? Tem ou não? Tem. Só que quando ocorre um terremoto em área oceânica, vai ocorrer o quê? Um maremoto ou tsunami. Geralmente, tsunami, as ondas são tão maiores do que do maremoto, que ela atinge também a parte do continente. Né? Ela não fica só na praia ali. Tá? Professora. Pode falar. É assim, os maremotos e tsunamis são tão grandes que não tem como uma cidade ela se proteger desses fenômenos. Isso. Uhum. E assim, praticamente, a gente vai falar diferença de maremoto para tsunami, eles começam no mesmo jeito. A única diferença é o continente do que é o maremoto. Vai através, tipo, passa da praia um pouquinho, mas é só ali. Como? Tá travando? Muito, professora, muito mesmo. Tá travando muito. Ixi. Professora, sua voz está travando, você está conversando parecendo gago. Ih, não. Mas assim, deu para entender até agora o que a gente falou? Ou quer que repete? Não, dá para entender mais ou menos. Dá para entender algumas palavras. Uhum. E só alguma palavra, mas o que a gente falou não deu para entender, não? Não, dá para entender assim, mais ou menos, fora adivinhando umas coisas, porque aí a senhora fala uma coisa, aí a senhora não termina a palavra, aí a senhora fala em outra, mas dá para entender. Isso. Tá cortando, então. Ixi. Ó, então eu vou só dar uma voltadinha aqui, só para a gente, tipo, concluir. Então, assim, locais mais atingidos por terremotos. Então, o local que é mais atingido por terremoto é onde fica em zona de convergência entre as placas tectônicas. Então, os países, né, o que a gente destaca é o Japão, Indonésia, China, a Indonésia, Filipinas, a Índia, Nova Guiné, Turquia, Estados Unidos, Haiti, Chile. A senhora falou Indonésia 2 vezes, professora. Que são os que a gente vai ter uma maior incidência. Os terremotos em áreas oceânicas, eles acontecem, e aí eles recebem, né, o nome de maremotos ou tsunamis, tá? Então, os abalos sísmicos, então, eles formam ondas gigantes, tá? Então, essa propagação de ondas que eu vou ter lá na litosfera faz com que a onda forme uma onda gigantesca, tá? E aí ela pode também calcular estragos, grandes estragos. Tem um filme, eu não sei, depois até eu esqueci o nome dele agora, que mostra, né, uma família que está, parece que na Indonésia, não me lembro bem, e aí ocorre uma onda, parece que é inacreditável o nome do filme. E aí eles, né, é uma luta no filme lá, que a cidade toda é quase destruída, né, por causa do tsunami. É um filme baseado em fatos reais? Sim, é um filme baseado em fatos reais. É de uma mulher e um menino. Aí eles tentam achar a família. Até tem um menino que chama Lucas, né? Que eles ficam procurando esse Lucas, né? Só que tudo no nome, mas eu assisti muito tempo atrás. Professora, desculpa a intromissão. É porque
É porque a Maria Eduarda, o dela saiu sozinho e aí ela tá pedindo pra senhora aceitar ela de novo, porque a internet dela caiu e agora que voltou. Pede para ela tentar entrar novamente, porque aqui, vocês viram que eu coloquei hoje, eu consegui colocar para vocês entrarem automaticamente. Então, na hora que vocês clicarem, então pede para ela sair e tentar entrar de novo. Porque aí, a hora que vocês clicam lá, vocês já entram. Viu que eu não teve que ninguém pedir para entrar? Professora. Tá? Desculpa a intromissão. Não, pode na hora que precisar. Tá? Meninos, então olha só. Então aqui, terremotos em áreas oceânicas são os tsunamis. Então aqui está uma área de convergência de duas placas tectônicas. Aí tem as ondas sísmicas e essas ondas promovem uma onda, né, maior aqui no oceano. E aí essa onda, ela vai atingir, por exemplo, a área do litoral, certo? A área, no caso do continente aqui, tá? Bom, de terremoto, eu acho que está tranquilo, acho que todo mundo já está tranquilo em relação a terremotos. Dos vulcões, os vulcões também ocorrem por causa dessas falhas geológicas, desses encontros entre as placas tectônicas. Então, local onde tem encontro de placa tectônica, também tem muito vulcão. Então, um exemplo que a gente até acabou de falar, o Japão, né? Ele fica numa área de encontro de placas tectônicas e lá tem bastante vulcões, né? Então, os vulcões, eles são o quê? É uma estrutura geológica, né? Então, geralmente eles são formados por rocha mesmo, tá? E eles parecem um tipo de uma montanha, né? Geralmente o formato dele parece uma montanha, tá? Ele tem um cone, né? E tem uma abertura. Nessa abertura é por onde é expelida, né, a lava. Professora. Que é oriunda do magma, tá? E esse magma, ele vem lá do manto do nosso planeta. Pode falar. A senhora já viu aquela história do vulcão Krakatoa? Pode comentar, pode falar. Ele dava aquelas erupções enormes porque foi por causa do choque das placas que criaram dois vulcões. Né? Isso. Uhum. Dois vulcões se uniram. E aí ficou uma erupção bem maior do que os outros, né? Isso, e ele estava no encontro. Quase destruiu o mundo. Professora? Pode falar? Estou imprimindo o que a senhora pediu para imprimir. Tá, tranquilo. Então, ó, como é que vai surgir... Oi. Eu queria citar uma coisa aqui, que tem um lugar, eu acho que, se eu não me engano, é em um vulcão, só que eu esqueci o nome. Eu sei que, tipo assim, ele é um dos mais quentes do mundo, porque, claro, todo vulcão é quente, mas esse muito, parece... né? É óbvio, né? Só que aí, professora, esse que eu tô citando, ele é um dos maiores que existe na face do planeta. Talvez porque, não questão só da temperatura, mas assim, ele tem uma atividade mais intensa. Professora, a atividade dele também é muito grande. Professora, nesse vulcão aí, as pessoas podem chegar apenas a muitos e muitos metros de distância dele, ou então até a quilômetros de distância, porque é perigoso, porque quase toda hora ele está ativo. Tipo assim, saindo alguma lavinha pequena, alguma coisa assim. Fumaça, e tem vezes que sai rios de lavas, professora. Professora, porque, assim, a gente pensa só na lava, né? Mas, por exemplo, eles tem vezes que ele está soltando, não a lava, né? Mas ele está soltando fumaça. A fumaça que ele emite também, que o vulcão está emitindo, também é tóxica para a gente. Isso. Acabando aqui de falar aqui. Aí nesse vulcão, professora, eles não sabiam que podia ter vida lá perto, só que eles fizeram um estudo, professora, e lá vive uma espécie de micro-organismo que ele se alimenta daquelas rochas que a lava forma, sabe? Quando ele esfria, aquela rocha tem algumas bactérias que se alimentam daquilo. Professora, Professora, alguma pessoa te mutou. Ela já escutou. Calma, tá? Então, olha só. Aqui você estava falando, Luiz Paulo, por exemplo, existem as arqueobactérias. A arqueobactéria, ela vive, né, em larva de vulcão,
tá? É o ambiente propício para ela gosta desse ambiente. Então, ela nunca a gente vai encontrar essa bactéria aqui, onde nós vivemos. Ela só vive em ambiente, assim, bem ruim. Posso dar um exemplo? Pode. Essa bactéria aí é que nem o estardígrado. Essa bactéria aí do vulcão, a gente nunca vai encontrar ela, sei lá, em um lugar que é muito frio e que tem muita água. Já o estardígrado, a gente nunca vai encontrar ele em um lugar de lava. Uhum. Que aí a adaptação dele é aquele ambiente, né? A adaptação do estardígrado é no mundo. Vamos ver aqui, vamos lá, Heloísa Paixão também. Como que surge um vulcão, né? O surgimento do vulcão, a gente sabe que na crosta terrestre ela tem placas tectônicas. Então, a nossa crosta é formada por várias placas, e essas placas recebem, né? Elas se chocam. Quando essas placas se chocam, né? Então, tem essa placa no continente, tem essa placa no oceano. Então, o movimento do choque dessas placas, delas se afastarem ou de se colidirem, é ali que ocorre o surgimento do vulcão. Então, vulcões, terremotos, maremotos, tsunami, só acontecem por causa do movimento das placas tectônicas. Então, se elas nunca se mexessem, nunca se movessem, não existiria isso. Não existiria vulcão, terremoto, maremoto, tsunami, não existiria. Tá? Então, só existe vulcão por causa do movimento, em razão do movimento das placas tectônicas. Tá? Bom, classificação. Os vulcões, eles podem ser classificados, né, de acordo com o tipo, assim, pontiagudo, a estrutura que ele vai ter, tá? Então, a gente vai ter algumas classificações para ele, que vai ser de formato, se ele é ativo ou se ele é extinto, né? Então, tem o vulcão que é ativo, é aquele em que ele continua, tá sempre em erupção. Ele tem um período que ele pode até parar um pouco a erupção dele, mas ele está sempre em atividade, está sempre tendo alguma erupção. E quando ele não está emitindo lava, ele pode estar emitindo alguns gases. Tá? E tem alguns vulcões que são extintos. Né? Nesses vulcões, a gente não vê nenhuma forma de erupção. Então, ele não emite nem lava, nem fumaça, nem gases, nada disso. Tá? Então, uma classificação que a gente pode ter dos vulcões é se eles são ativos ou se eles estão extintos. Tá? Bom, professora, pode falar. Ao determinado tempo eles ficam extintos ou eles já... Depende muito do local onde ele está e do movimento da placa tectônica. Então, depende do local. Então, se ele está mais afastado, né, do encontro de duas placas, a chance maior dele de entrar em extinção com o passar do tempo. E, por exemplo, se também onde ele está, o movimento entre as placas diminui, tá? Ele tem uma chance também de ir diminuindo essa atividade dele. Pode falar. Tinha alguém querendo falar também? Esses gases que a senhora falou, eles são usados para alguma coisa? Esses gases são tóxicos. Então, esses gases que o vulcão emite, ele é tóxico para a gente. Então, geralmente, a gente não utiliza ele, tá? Mas são gases tóxicos, certo? Bom, outra classificação dos vulcões é quanto à forma que ele tem. Então, tem os vulcões lá em forma de escudo, geralmente são mais afastados dos encontros das placas tectônicas. Então, ele não está bem na borda de uma placa tectônica. Tá? Então, ele vai ficar mais como se fosse um conezinho. E expele material de forma lenta, né? Formando planaltos, onde a lava vai se depositando. Um exemplo é no Havaí. Então, no Havaí, ele vai ter esses vulcões em escudo, né? Esses vulcões, ele tem erupção, está contínuo, mas está uma erupção lenta. Então, tem erupções vulcânicas que ela é mais agressiva. Estilo a gente vê nessa imagem aqui. Então, ele está emitindo muita coisa, né? Muito rápido. Então, tem vulcão que ele é mais lento, tá? Então, no Havaí tem vulcões assim, que eles são mais lentos, e vai escorrendo aquela lava, ela vai logo secando, vai dar tempo dela secar e formam planaltos ali, tá? Tem vulcões que a gente chama de estratovulcões. Esses vulcões, ele formam um cone, então eles são mais altos, né? E a erupção dele é mais explosiva, tá? Então ele tem erupções explosivas, certo? Peraí que eu tô saindo do lugar aqui. Erupções explosivas. E aí ele emite grande quantidade, né, de lava
emite também quantidade de gases e emite poeira. Então, para quem mora próximo do vulcão desse, né, vai quase que as casas que moram perto ficam todas cobertas, quando ele está em erupção, fica quase tudo coberto de cinza. Então, é muito gás, muita poeira, cinza que ele emite também, tá? Bom, um exemplo de vulcão escudo, Kilauea, né? Já ouvi falar muito desse vulcão na televisão, né? Esse vulcão, ele é um dos mais ativos do mundo, segundo os cientistas, e ele está localizado no Havaí, tá? Já aumentou a área da ilha em mais de 1.600.000 metros. Como assim aumentou a área da ilha? Então, por exemplo, o Havaí é uma ilha. Aí esse vulcão entra em erupção, a lava dele escorre e a lava dele vai solidificando e vai formando uma planície. Então, onde estava o mar ali, aquela lava vai formando uma superfície e vai aumentando o tamanho da ilha, tá? Então, ele já aumentou mais de 1.600.000 metros, né? Por conta da lava que ele emite, tá? Bom, então esse é um dos vulcões que é mais ativo e ele está no Havaí, né? Então tem uma imagem aqui dele, né? Do alto dele, tá? Então, quer dizer, essa lava que ele está emitindo, ela não emite, não fica jorrando com tanta intensidade assim. Ele está sempre emitindo lava, mas não é tão explosivo, tá? Agora, um estratovulcão, esse é mais explosivo. Então, tem um Monte Erebus, né? Esse estratovulcão, ele tem um cone e ele fica localizado na Antártica. Então, é um vulcão que está lá na Antártida, tá? Na ilha de Ross. Ele possui 3.800 metros de altitude e continua ativo desde 1972. Pode falar. Assim, é um pensamento meio bobo, mas imagina um vulcão que gosta de gelo. O vulcão está numa área de gelo, certo? Ele entra em erupção, porque, por exemplo, o que aquece esse vulcão não é o que está na atmosfera, não é a superfície terrestre. O que está aquecendo, que faz ele ser quente, né, e entrar em erupção, é o manto. O manto, ele está abaixo da litosfera. E aí o manto, ele tem uma estrutura, uma substância pastosa, né? E é muito quente. Então, o movimento das placas e a agitação desse manto, né, dessa coisa pastosa, quente, é como se você imaginasse assim, vamos imaginar uma coisa pastosa, um doce de leite, é pastoso, né? E ele está muito quente. Quando ele está muito quente, ele não fica borbulhando. Alguém já viu fazer doce de leite? Quando ele está muito quente ali, ele fica borbulhando. É como se eu imaginasse o manto, né? Como se eu imaginasse o manto igual um doce de leite. Então tá ali muito quente, borbulhando. Ele fica borbulhando. E aí eu tivesse uma vasilha fechada, mas aí tem uma aberturazinha, que é a abertura entre as placas. Esse doce de leite, ele vai tentar passar por essa abertura. É isso que o manto faz, né? Então esse magma que está no manto, ele tenta passar por aí, mesmo estando num lugar tão frio. Na Antártida, né, tão frio, tudo congelado ali, vai ter um vulcão que está em erupção, né? E esse vulcão, ele é ativo. Então, desde 1972, tem o quê? Quase 50 anos que ele está ativo, tá? Então, falta pouco para ele inteirar 50 anos aí que ele está ativo. Então, ele tem uma atividade bem grande, né? Então, e ele foi descoberto em 1841, tá? Justamente por quê? Porque ele está na Antártica, então ele foi descoberto há bastante tempo também, mas ele tem atividade aí desde 1972, ele está ativo, tá? Bom, então aqui, na Antártica, só para a gente olhar o cenário, tudo gelado aqui, neve, e o vulcão ativo, saindo uma fumaça dele, né? Então, por exemplo, no Japão mesmo, tem alguns locais, já ouviram falar dos geysers? O geyser não é um vulcão, mas ele é oriundo do vulcão, onde essa larvazinha, ela vai aquecer uma água de algum rio, tá? E aí tem macacos que banham nessa água, só que a água é bastante quente.
E lá, por exemplo, no inverno vai estar uma água bem quentinha. Aqui, por exemplo, a gente vai olhar na imagem, tá tudo neve ali, né? Tudo uma neve só. E esse vulcão saindo fumaça. Mas por quê? Porque esse calor não vem do ambiente em que ele está, mas vem, né, do planeta, que seria da parte lá do manto do planeta, onde está esse magma que é bem quente. Professora, pode falar. Desculpe incomodar, mas o Murilo ele disse que não está conseguindo entrar, o Murilo do 7º C. Então pede para ele reiniciar, porque assim, tá aberto. Vocês viram que vocês conseguiram todo mundo entrar sem pedir para entrar nem nada? Porque hoje ele está aberto. Pede para ele tentar reiniciar e tentar entrar novamente. Porque assim, eu consegui hoje colocar para a gente entrar sem pedir permissão. Tanto que até eu tinha uma sala que eu nem tinha mandado o link ainda, já tinha menino de outra sala que eu mandei primeiro, que já tinha entrado, tá? Porque está aberto hoje, tá bom? Pede para ele tentar reiniciar. Também não está conseguindo entrar. Tá, pede para ela reiniciar, então. Então, aqui, ó. Extrato, vulcões, né, no Monte Fuji, no Japão. Então, vamos lembrar, o que é um extrato vulcão? Então, o extrato vulcão, ó, que nós falamos aqui. Extrato vulcão é aquele vulcão que ele vai ter uma erupção mais explosiva, tá? Então, aqui, a gente vai ter no Monte Fuji, no Japão, um tipo de extrato vulcão também, tá? Então, essa é a parte dos vulcões que a gente vai falando. Agora, a gente vai começar, nessa parte acabou, né? A gente vai começar agora a falar daquele exercício. Então, quem conseguiu imprimir, ou quem consegue visualizar ele aí, pode tentar. Eu vou tentar pegar esse exercício aqui, tá? Se não conseguiu imprimir, não tem problema, tá? Eu vou abrir ele aqui, certo? Pra gente, vou até pegar aqui o que está no 7º A. Vamos ver aqui. Eu vou pegar ele aqui, o que eu mandei lá no 7º A, ó. É para mandar depois? Eu já mandei no 7º A, quer ver? Eu tô até aberto aqui, ó. Não, professor, eu falo mandar no e-mail. Ah, no e-mail? Tá, posso mandar também. No GR8, né? Não, eu falo assim, professor, essa atividade resolvida é para mandar no e-mail. Vocês mandarem para mim? Sim, pode mandar. Tá, é para mandar. Professora, a senhora colocou a atividade onde? Tá aqui no grupo. Aqui, ó. Tá aqui no grupo. Aqui no 7º A. Tá aqui no grupo, ó. Só que tá lá bem no mais. grupo. Tá? Colocou a atividade no grupo do 7º A. Vou até abrir aqui, lá no grupo do 7º A. Tá bem aqui. Alguém me manda no QV também. É só você entrar no grupo da sala. Tá no grupo. Então, aí... Então, olha só. Se você não conseguiu, faz assim. Eu vou colocar aqui para a gente compartilhar a minha tela. E caso vocês queiram, vocês podem também tirar print da minha tela, certo? Eu vou colocar aqui para compartilhar. Vocês estão conseguindo visualizar a atividade agora? Sim. Então faz o seguinte. Quem não tá com dificuldade de pegar no grupo, mas eu também vou mandar no GR8, tá? Compartilha ela aqui, tipo assim, tira o print, tá bom? A gente vai ver essa atividade agora. Então, a gente vai fazer o quê? Então, essa atividade, ela é para a gente interpretar fenômenos naturais, como os vulcões, terremotos, tsunamis, né? Então, é para a gente, justamente sobre esse assunto que a gente está falando. Então, essa atividade não foi uma atividade que eu fiz, é uma atividade que foi mandada pela Secretaria da Educação, tá? E aí a gente vai estar usando ela, porque está justamente falando, né, do nosso assunto, que a gente está trabalhando justamente o que é para ser trabalhado, que a Secretaria de Educação pede. Então, a gente está trabalhando juntinho com eles. Então, aqui... Pode só responder depois... Professora, a senhora não está gravando a aula. Tá, olha, eu tinha colocado para gravar, quer ver? Tá gravando sim. Tá gravando sim. Tá gravando sim, tá gravando. Professora, quando que a senhora vai colocar as aulas no GR8? É porque o meu não tá aparecendo, tá gravando. Quando que a senhora vai colocar as aulas no GR8? Ai, eu vou ver se eu consigo até essas aulas aí, até ver se eu consigo hoje à noite. Porque eu tenho que salvar elas todas, abri-las todas, aí demora um tempinho. E aí, como eu tive aula de manhã e tive aula à tarde, aí não deu tempo de eu fazer isso, tá? Mas assim, aí eu esperei para a gente colocar todas juntas também, que aí fica mais fácil, porque você já abre uma vez só. Porque eu não mandei nenhuma no GR8 ainda de vocês, né? Porque aí a gente já mandava tudo. Então, vamos olhar aqui, ó.
Lê para nós, então, Bruna, já que a gente estava conversando agora, a número 1, a pergunta número 1, por favor. Quem não conseguir, é só olhar na tela, porque está compartilhada, quem não conseguiu baixar ela aí. A número 1, lê, por favor. 1. Com base nos seus estudos anteriores, comente sobre a relação entre fenômenos naturais e... Calma, o professor está muito... Tá. Fenômenos naturais e tectonismo. Então, é para mim relacionar isso. Bom, o que faz acontecer? Tectonismo é essas placas tectônicas. Quais fenômenos naturais acontecem que tem relação com essas placas tectônicas? Seria isso. Com base nos estudos que a gente falou, dos estudos anteriores, por essas aulas, era a gente comentar que relação tem os fenômenos naturais com o tectonismo. Então, as placas tectônicas se movendo, ela promove qual fenômeno natural? Qual, gente? No caso, seria terremotos, vulcões, montanhas. Isso. Então, por exemplo, pode falar, quem quer comentar? Pode comentar. Então, presta atenção. Então, o que eu tenho que saber é o seguinte: o fenômeno natural é um fenômeno que não é causado pelo homem. Então, por exemplo, um terremoto, um tsunami, um vulcão, não é a gente que provoca, não é o homem que provoca. Então, ele é um fenômeno natural. E aí, esses fenômenos são relacionados com o tectonismo. O que é tectonismo? É o movimento das placas tectônicas. Então, aqui nessa número 1 ficaria o quê? Com base nos estudos anteriores, né, comente a relação dos fenômenos naturais e o tectonismo. Como que eu ia colocar a resposta? Outra pessoa aí responde para nós. Como que eu poderia colocar essa resposta? Fala para mim, Rodrigo. Né? Como que você colocaria a resposta? O que você ia colocar de resposta para essa daí? Eu ainda não entendi a pergunta. Essa número 1. Ela está falando assim, para a gente relacionar, Rodrigo, os fenômenos naturais, né? Qual fenômeno natural, na verdade, poderia acontecer que está ligado ao tectonismo? O que é tectonismo? É o movimento das placas tectônicas. Então, quando as placas tectônicas se movimentam, qual o fenômeno natural que acontece? Então, o fenômeno natural é uma coisa que o homem não tem ação dele. Então, quando as placas tectônicas se chocam... O movimento das placas tectônicas. Pode acontecer terremotos, vulcões, tsunamis, maremotos. Isso, muito bem. Então, é isso. Certo? Entendido aí todo mundo? Então, olha só. Então, a número 1 ficaria o quê? Né? A gente está comentando, né, para a gente até facilitar já para a gente. Então, aqui, com base nos nossos estudos que a gente fez, né, a gente comentar esses fenômenos naturais. Então, vulcão, terremoto, tsunami, maremotos, são fenômenos naturais. Não é provocado pelo homem. Não é por uma ação do homem que acontece ele. E esses fenômenos estão relacionados ao tectonismo. Então, o movimento das placas tectônicas é que fazem acontecer esses fenômenos naturais, tá? Então, seria o quê? Como é que você fala de tsunami mesmo? Tsunami? Aqui, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou até selecionar ele aqui, ó. Viu que eu selecionei? Ah, tá, achei. Aqui em cima, de azulzinho aí, ó, tsunami. Tá? Certo? Conseguiram, então, escrever a resposta de vocês? Todo mundo conseguiu? Professora, vulcões também, né? Vulcões, terremotos, tsunamis, maremotos, né? São os fenômenos naturais que podem ocorrer, que estão relacionados, né, com o tectonismo, ou com o movimento das placas tectônicas. Então, são esses 4 que a gente pode colocar, certo? Conseguiram colocar a resposta aí todo mundo? Tranquilo? Podemos passar para o número 2? Professora, só estou terminando de imprimir a atividade aqui, rapidão. Tá. A gente já vai anotando a folha, essa resposta numa folha separada, que depois fica mais fácil para vocês, tá? Porque aí essas que a gente está comentando, depois eu não vou corrigir. Na folha que eu já imprimi. Certo, mas aí já anotou a número 1, né? Conseguiu anotar? Sim. Beleza. Professor. Todo mundo conseguiu anotar, fazer sua resposta do número 1? Não, entendi. Ah, Sim, quem ainda não conseguiu? Não entendeu ainda a questão? Não, eu entendi. Só que Só está anotando, né?
Beleza. Então, é só você colocar, então, que os fenômenos naturais que ocorrem de acordo com o tectonismo são vulcões, terremotos, tsunamis e maremotos. Né? Tá. Beleza. Número 2. A número 2 fala, vamos lá, fala, deixa eu ver aqui quem vai ler. Murilo conseguiu entrar aí? Murilo, não? Fala para mim, então, o Gabriel, lá do 7º C. Lê para mim a número 2, Gabriel. Oi. Isso, a número 2. Em relação aos fenômenos naturais, seguem as seguintes afirmações. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Isso, obrigada, Gabriel. Bom, então, olha só. A gente vai olhar cada frase e é só para a gente colocar se é verdadeiro ou falso. Felipe, do 7º C, lê para mim a letra A, por favor. Cadê o Felipe? Oi, professora. Isso, só a letra A, Felipe, por favor. A letra A. Deixa eu... quando as placas tectônicas se aproximam, é chamada de zona divergência. Isso, agora vamos pensar aqui. Obrigada, Felipe. Quando as placas tectônicas se aproximam, é uma zona de divergência? Não, é convergência. Convergência. Então, presta atenção nesse nome, divergência. Se eu tenho ideia divergente de alguém, eu estou afastando. Quando as placas tectônicas, né, se aproximam, é convergência. Quando ela se aproxima, convergência. Então, letra A, ela é falsa. Então, já anota aí, letra A, falsa. Vamos pegar outra pessoa para a letra B. Posso ler a letra B? Pode ler. Como o território brasileiro e suas áreas circundantes encontram-se áreas estáveis no interior de uma placa tectônica. É muito comum haver um tsunami no Brasil. Isso. Olha só essa alternativa. Então, o território brasileiro e suas áreas circundantes, ou seja, ao redor, encontra-se em área estável, né? No interior de uma placa tectônica. Então, a gente não está na borda, a gente está no meio. É muito comum haver tsunami no Brasil? É muito comum tsunami aqui, gente? Não mesmo. Não tem caso de... Graças a Deus, né? Não temos tsunami. Então, essa letra B é verdadeira ou falsa? Professora, não tá, sabe por quê? Nós não estamos... Falso. Professora, se tivesse um tsunami em 2018, eu teria morrido, porque eu estava lá na Santa Catarina. O tsunami teria me atingido. Eu morria. Eu estava pertinho da praia mesmo. Professora, posso ler a C? Pode ler a C. A parte central das placas tectônicas tem uma certa estabilidade em relação à sua borda, principalmente as partes que estão mais próximas das zonas de divergência. Então, ó, a parte central da placa tectônica tem uma certa estabilidade. Sim, parte central está mais estável, né? Por exemplo, nós estamos na parte central. Em relação às bordas, certo? Até aí está tranquilo. Principalmente as partes que estão mais próximas nas áreas de divergência. O que é divergência mesmo? Afastamento. Isso. Então, quando é convergência, que vai colidir, quando tem o choque, é que ocorre o tremor, é que vai ter vulcão, é que vai ter o tsunami. Se é divergência, ele só está afastando. Então, essa é verdadeira ou falsa, a letra C? Falsa. Ó, verdadeira. A letra C. A verdadeira. Professor, tá na cara que é verdadeira. Tá na cara que é verdadeira, né? Professora, mas peraí. Aí ele fala que a zona que está em perigo fica mais próxima das zonas de divergência. Não, aqui, ó, principalmente as partes que estão mais próximas da zona de divergência. Se eu tiver, né? Aqui, ó, tem uma certa estabilidade em relação à sua borda. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a parte central da placa tectônica tem uma certa estabilidade. Sim, beleza, até aí tá tranquilo.
em relação à sua borda. Então, se eu pensar, por exemplo, a placa sul-americana, a borda dela, que encontra lá com a placa de Nazca, ela já ocorre uma instabilidade, né? Então, aqui está falando em relação à sua borda. Beleza. Professora, eu não tinha entendido antes por causa que minha internet estava ruim, viu? Tá, professora, agora eu entendi. É porque eu pensei que principalmente as partes que estão próximas às zonas de divergência, né? Divergência de separação. Então, não tem choque, tá? Então, por isso que essa é verdadeira. Então, letra C está verdadeira. Letra D. Lê para mim, Gemima, a letra D, por favor. Letra D, professora? Isso, letra D. Pelo fato de o Brasil estar situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 200 quilômetros de espessura, os sismos nessa localidade raramente possuem magnitude e intensidade elevadas. E agora, gente, será que essa está certa? Então, ó, falou que o Brasil está situado no centro da placa sul-americana e que atinge até 200 quilômetros de espessura. Então, nossa placa tem 200 quilômetros de espessura, a placa está grossinha. Os sismos nessa localidade raramente possuem magnitude e intensidade elevada. Então, o sismo aqui, né, tremor é muito pouco, né? A letra D, será que está certa? Será que a gente tem poucos tremores ou nós temos muitos tremores? Tá certo ou não essa letra D? Vamos lá, quem quer responder se essa aí tá certo ou não? Chuta aí, quem sabe? Não sei se tá certo, professora, mas eu acho que é verdadeira. É verdadeira, chutou e fez gol. Certo? Então, a letra D é verdadeira. Tá? Obrigada. Pelo fato do Brasil estar situado no centro da placa sul-americana e ele atinge, né, 200 quilômetros de espessura, o sismo na localidade, que é esses tremores, né, são de pequena magnitude, raramente possuem magnitude. Então, eles são muito pequenos. Então, os tremores aqui é quase nada. Tá? Então, essa é verdadeira. Professora, número 2, só para conferir aqui, para a gente não esquecer. Tinha uma aula que eu queria falar. Tinha uma aula que eu queria falar isso, só que eu acabei esquecendo e não deu tempo, a aula acabou. Aí, minha mãe, ela disse que um dia aqui no Brasil teve um terremoto que chegou na minha casa dela. Já teve tremores, até aqui em Goiás, daí a gente sentiu um tremorzinho. Até em Porá já teve alguma mais tempo. Mas só que não é de grande magnitude, certo? Então, ó, agora, não foi de grande magnitude, mas já teve alguns tremores. Mas não, porque a gente, em todo lugar, em todo o planeta, tem esses tremores. Só que o que difere para ser um terremoto ou não é essa magnitude. São duas aulas seguidas? Como? São duas aulas seguidas? Não, senão o horário vai acabar. Então, ó, quem não entendeu essa aqui, que falou da magnitude, aqui, ó, sismos nessa localidade raramente possuem magnitude. O que é isso? O sismo, o tremor, não é intenso. Quando ele fala raramente possui magnitude, quer dizer que é um tremor muito pequenininho, tá? Então, por isso ela é verdadeira. Então, a 2 ficou letra A e letra B, falso. Letra C e letra D, verdadeiro. Então, já anota aí, que aí essas duas você já tem a resposta e depois a gente não precisa corrigir, que a gente está fazendo junto, comentando. Agora, a gente vai aqui... Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Nós somos o único país que fica no centro de uma placa? Não, tem outros países que ficam no centro das placas também, tá? Tem outros países também. Então, se eu for para outro país, eu vou escolher um que fica no centro da placa. No centro da placa, para não ter risco. Não ter perigo de um maremoto e eu tô lá na praia. Isso, certo. Meninos, olha só, como não dá tempo de a gente fazer mais outras juntos agora, aí vai ficar essas outras questões para casa. E aí vocês vão fazer, depois é para enviar para mim, tá? E aí, quem quiser imprimir, pode imprimir, colar no caderno, pode até responder na folha, não tem problema, tá? Quem não tiver como imprimir, aí copia as questões, tá bom? Outra coisa, eu vou pegar aqui, para ficar mais fácil, até para vocês mesmos, eu vou pegando, não sai ninguém, eu vou pegando a chamada, tá? Então, vou começar lá do 7º A de novo. Então, a Áquila, aí vai respondendo para mim, por favor. Então, todos do 7º A já fica atento. Áquila, tá presente? Professora. Oi.
Álvaro. Conforme for responder, pode Presente. sair. Quem responder, pode. Ana Carolina. Ana Carolina, não? Presente. Ana Vitória. Presente. Ana Luísa. Daniel Chagas. Daniel Mendes. Presente, professor. Daniel Chagas. E o Mendes, também tá aí? Ana Luísa está presente. Tá, beleza. Ana Luísa coloquei. Agora eu quero saber o Daniel Mendes. Tá presente? Não? Evelyn. Presente. Fernanda. Por quê? Fernanda tá presente? Presença. Lá. Presente. Só ainda tá Gabriel Assis, está presente? Parece que eu até escutei a voz dele hoje. Professora, eu tô presente. Gabriel Assis, presente. Gabriel Henrique. Está presente, Gabriel? Presente. Gustavo. Professora, bom final de semana. Para você também. Heloísa Pereira, aliás, falei errado. Sim. Pereira. Presente. Emily tá aí. Isabelle. Presente. Isabelle B. Jean. Pode sair da chamada? Ó, Presente. Gemima tá aí, né? João Gabriel. Professor, o Jean tá presente. Sim, Jean, coloquei presença para você. João Gabriel. Não. João Pedro. João Pedro. Lana. Laura Júlia. Laura Júlia, não? Ludmila. Ludmila também não? Presente. Luiz Otávio. Maressa. Presente. Maria Clara. Maria Clara, não? Michele. Está presente, né, Michele? Pedro Henrique. Presente, professora. Raíssa. Escutou, professora? Escutei, Pedro Henrique. Raíssa. Pode sair, né? Pode. Ricardo. Presente, professora. João Pedro Rosa. Não. 7º B. Amanda. Amanda está presente? Ana Vitória. Presente, Angélica, professora. Vitória, Ana Vitória né? está presente. Angélica. Arthur. Bruna. Presente. Arthur está presente, né? Bruna também. Carlos. Angélica também. Angélica também. Deise. Deise está presente? Daniel Rocha. Daniel Rocha? Não? Gabriel Machado. Gabriela. Gabriela Alencar. Heitor. Presente, professora. Stirnerly. Professora, a senhora tá me escutando? Pode falar. Stirnerly presente. Stirnerly presente. Eu falo que é do 7º A, agora que meu áudio funcionou. Fala, qual que é o seu nome? Eu acho que é do 7º A. O áudio tá ligado. Peraí, que eu não entendi. Do 7º A, quem é que está falando presença aí? Áquila. Áquila, beleza, Áquila. Anotei. Isaac. Presente. João Lucas. Presente. João Vitor. Professora, pode sair, não? Presente. Pode. Jordana. Pode. Quem respondeu só? Tchau, professora. Lana Gabriela. Tchau. Lana Gabriela. Lana não, né? Lana não. Professora, Laura. ela não pega internet, ela não participa. Ah, tá. Tranquilo. Laura Macedo. Não. Maria Eduarda. Maria Eduarda, presente. Marisa, está presente também. Matheus Morbeck. Matheus Presente. Henrique. Ok, Matheus Morbeck, Matheus Henrique. Matheus Barros. Senhora professora, o Matheus Barros, o áudio dele tá bugado, ele não consegue falar. Anotei. Ô, Matheus. Max. Mary. Max está presente, gente? Mary. Natália. Então, nem o Max, nem ela. Natália presente. Natália presente. Max presente também, né? Parece que eu ouvi. Mary, está presente? Deixa eu olhar aqui. Nicole. Presente.
Rodrigo. O Max não está presente, não. Não, Max não, né? Max não tá, professora. Não tá, Max não, né? E Stephanie? Não, Stephanie não. Thalita? Presente, Thalita? Tchau, professora. Tchau. Sétimo C. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Sétimo C. Álvaro Garcia? Presente. Tchau, professor. Tchau. André? Álvaro Garcia André, presente, professora. Álvaro Garcia, beleza. Coloquei presença para você. André, não? Professora, professora, você está me ouvindo? Tô. Quem tá falando? E Schiner, a senhora colocou presença? Anotei a sua. Coloquei, Chine, coloquei sim, tá? Ah, tá. Tchau. André, tá presente? Tchau. André, não. Beatriz. Felipe tá presente, até a questão, né? Gabriel Fracasso também tá presente. Jeane. Jeane tá presente? Pode sair já, professor? Professora, eu acho que ela está presente, só que como ela está assistindo as aulas agora pelo computador, não tem câmera nem... Tá, beleza. áudio. Então, anotei ela aqui. Professora. Giovana Elizabeth. Oi. Professora, meu áudio não funcionou. Certo, anotei, Giovana Elizabeth. Quem é que falou que o áudio não está prestando aí? Felipe Souza. Felipe Souza. Anotei o seu, Felipe, que eu já sabia que você estava, você até leu para mim, tá, Felipe? Tranquilo. Giovana Lourenço. Giovana Lourenço. Guilherme. Gustavo. Presente. Heloísa Ferreira. Gustavo está presente, né? Heloísa Ferreira. Heloíse Barroso. Presente. Heloísa Paixão, presente. Ian. Certo. Ian. Ian, não. Isabela. Presente. Caleb. Caleb, não. Lana Alice. Lana Laura. Luiz Miguel. Luiz Miguel está presente, né? Presente, professora. Luísa. Luísa não está assistindo às aulas, não, gente? Parece todo dia. Tchau, professora. Tchau. Luiz Paulo, presente. Isso. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Presente mais cedo. Professora. Oi. Professora, acho que a senhora esqueceu de colocar meu nome, Giovana Lourenço. Eu falei, Giovana, que você não respondeu. Vou anotar aqui, não tem o seu. Tá bom. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Posso sair? Quem já respondeu, pode. Maria Tereza. Maria Tereza. Matheus Felipe. Não, né? Morgana, não. Murilo tá presente. Pedro Augusto, não. Rian Felipe. Rian Felipe. Presente. Isso. Presente. Tayla, presente. Vitor. Vitor não está presente hoje, não? Não, né? Então, tchau, tchau, meninos. Até a nossa próxima aula, então, tá? Até semana que vem. Não esqueça a tarefa de enviar, tá bom?